Olá a todos, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Por Aí Pelo Sertão. Hoje a gente está no antigo cemitério de Ingazeira e a gente vai conhecer o túmulo do Coronel Francisco Miguel de Siqueira, unido aqui no Alto Pajeú, na época do Império, né? Do Partido Conservador, ligado a Dom Pedro II. Galera, seja bem-vindo. Muito bem, já estou com meu amigo Osmano. Estamos aqui dentro do túmulo do Coronel Francisco Miguel de Siqueira. Vocês podem ver que está abandonado, né, Osmano? Está em completa ruína. Não abandonado, mas em ruínas. Que eu já soube que vão restaurar, né? A família anda se movimentando para fazer uma restauração. Já vieram olhar, já fizeram medições e esse processo aí, tentando restaurar, né? Resgatar a memória. Ô, Osmano, como membro da Guarda Nacional, o Coronel Chico Miguel era muito conhecido na região, né, aqui de Tabira, né, São José do Egito, e Afogado, da qual pertencia à comarca de Ingazeira, né? Sim. É uma figura, digamos, que hoje o pessoal acha polêmica. Ele tem um bom trânsito no Partido Conservador, ligado ao Partido Dom Pedro II, né, na época era do Império. Sim. Mas por outro lado, Osmano, eu vejo que setor da igreja havia discordância, né? Existe esse conflito, principalmente a partir da temporada do padre Vasco, esteve aqui em Ingazeira, e são relatados frequentemente alguns atritos frequentemente acontecidos, né, entre ele e o coronel Francisco Miguel. Eu até vi o seguinte, que no recorte do Diário de Pernambuco, não sei se foi em 1874, fala que ele saiu chorando de dentro da igreja, né? Mas depois, mais na frente, eu vi que ele teve problema com... que ele voltou para Jaboatão dos Guararapes. Jaboatão, ele teve problema lá, não foi com... Existe uma nota num dos jornais de Recife que ele criou problema com o bispo. O bispo cede a igreja da paróquia dele lá, a matriz, para um outro padre fazer uma celebração, e ele desobedece ao bispo e, por sinal, tranca a igreja e esconde as chaves. E chegou até a ser punido. Já tinham falado dele, já entrou em atrito com o juiz de Flores na época da revolta do Quebra-Quilos. Inclusive ele apoiou. Ele foi o segundo... O noticiário da época, ele era um dos incitadores do Quebra-Quilos. Depredaram as feiras de Afogados, da Vila de Afogados, aqui da própria Ingazeira, da Vila de Flores, de Vila Bela. Ele era um dos grandes incitadores do Quebra-Quilos. Então ele era polêmico, a verdade é que ele era polêmico também. Agora, Osmano, pelo que a gente viu, o Coronel Chico Miguel, junto com o Deep Road, né, que era Pedro Pessoa Siqueira Campos, né? Eles participaram na luta contra essa revolta do Quebra-Quilos, não é isso? Sim, sim. Foram, digamos assim, os baluartes na defesa da lei e da ordem naquela época. Foi implantado o sistema de pesos e medidas, tudo muito novo naquela época, né? E eles foram os grandes defensores, até porque eram conservadores, né, do Partido Conservador. E eram tidos como sempre chamavam à frente da defesa dos revoltosos aqui contra os revoltosos aqui na região, né? Osmano, uma pergunta aqui também no livro de Tom de Ingazeira relata muito problema com o padre Pedro, né? Pedro Pereira. Pedro Pereira, né? É interessante, à luz da história eu estou interpretando como uma questão meramente política.
Haja vista que o padre Pedro era um dos líderes do diretório do Partido Liberal, que fazia oposição ao Partido Conservador. E o padre Pedro, em relatos do padre Carlos Cotá, ele transfere a sede de paróquia aqui de Ingazeira para Afogados, que era uma pequena vila. E segundo os relatos, é que ele dava mais atenção a seus bois e vacas do que aos serviços da paróquia. Ah, ele no caso era criador de gado, né? Criador de gado, ele era proprietário de terras, onde hoje é a localidade de Afogados. E existem esses relatos. E já está comprovado, né, através das reportagens de época, que ele era um padre político, que fazia oposição a Francisco Miguel, logicamente, mantendo essas relações de oposição e situação da província, né, do Estado. Os conservadores contra os liberais. Então isso também fala muito alto no que está escrito no livro de Tombo. Digamos assim, é como se eu só tivesse uma versão. Agora, no recorte do Diário de Pernambuco, naquela parte lá, há 150 anos atrás, né? Fala dessa inauguração desse cemitério aqui em 1860. Inclusive foi feito com o auxílio do coronel Chico Miguel, né? Sim. Esse cemitério que a gente está aqui hoje, né? E por outro lado você vê que tinha bom trânsito junto ao Império, mas tinha uma dificuldade com a igreja, né? Católica, né? Então torna-se uma figura polêmica, né? Aparentemente existia um conflito de interesses. Ele como representante do Império, provavelmente ele era quem controlava a arrecadação de foros. E naquela época estava bastante, e até no próprio seio da igreja, estava bastante em voga as ideias da Revolução Francesa, né, que estavam chegando, aquelas ideias chegando igualdade, era o positivismo, né, o iluminismo chegando por aqui. E nesses padres mais novos que vinham da capital já traziam essas novas ideias, essas concepções e provavelmente deve ter causado choques com a política coronelista, digamos assim, da época, né, do final daquele século. E tudo isso com certeza gerou conflitos, né? Muitos deles a gente aos poucos estamos descobrindo, né? Então, gente, aqui está o túmulo aqui em ruína do coronel Francisco Miguel de Siqueira. Essa placa foi colocada há pouco tempo, Osmano. 2020. 2020 foi. Familiares, né? Ele nasceu aí por volta de 1800, né? 1800, provavelmente, né? Segundo os dados da família. E morreu em 1878, né? 1878. Osmano, relatos da queda de um animal. Osmano, conta o seguinte, que quando ele vinha de Afogados, ele caiu do cavalo, foi? Sim. E veio a falecer. Os relatos dizem que entrando na rua de Ingazeira, ele cai, levou um tombo do cavalo e da queda ele teve algum problema mais sério e chegou a falecer. Osmano, também diz o seguinte, que por volta de 1854, o coronel Francisco Miguel Siqueira mandou derrubar a igreja lá em São João do Egito, né? Porque era o seguinte, o mesmo padroeiro era o de Ingazeira, né? São José. Sim. Então no livro de Tombo de Ingazeira diz o seguinte, que ele mandou derrubar junto com Adolfo Meia-Noite os capangas dele, né? É o que está relatado, né? É? No livro de Tombo, né? Precisa de mais consistência histórica, né? Porque não se tem nenhum relato, nenhum arquivo policial comprovando o fato. Mas a tradição histórica diz que assim aconteceu. Provavelmente porque a construção se deu sem a devida autorização. Como ele era o representante, digamos assim, da região, do imperador na região, né, nessa cabeça de Pajeú, provavelmente a construção se deu sem a permissão dele. E era típico da política da época, da concepção política da época, né, esse arraigamento esse tipo de oposição, né? Então provavelmente deve ter acontecido, né? A tradição vai passando. E realmente em São João do Egito fala desse episódio, né? Que realmente a igreja foi derrubada. Agora
eu estava observando que também no Diário de Pernambuco, alguém aqui da Engazeira mandou uma carta lá para o Diário de Pernambuco, dizendo que o coronel Francisco Miguel de Siqueira tinha assim arrogância, né, por sua soberba, assim, pelo seu alto cargo que ele tinha. E a pessoa disse o seguinte, que ele dava assim guarida, esse tipo de... Por exemplo, inclusive o Adolfo Meia-Noite, né, que era de Varas, já para cá hoje. Sim. Trabalhou junto com ele. O que é que você acha, a sua opinião? Existem relatos que Adolfo e o bando trabalhavam, né, prestando serviço ao coronel. Mas isso era muito comum, Jair, naquela época. Naquela época, né? Até a primeira metade do século passado, isso era muito comum, principalmente no Nordeste. O coronel, normalmente, ele tinha um aparato de cabras, de jagunços, né, ou de cangaceiros, como se deu o nome aqui no sertão. Isso era muito comum. Todo coronel tinha isso. Eu encaro isso como contexto histórico. Contexto histórico, é verdade. Contexto histórico, porque se você olhar direitinho, Monteiro tinha a questão lá do coronel Santa Cruz, que tinha homens, né, a seu serviço, né? Se você for para a Princesa, aqui perto, até 1930, tinha o coronel Zé Pereira. Então, isso era uma política muito comum na época, né? Ia de confronto com a igreja, né? Que a igreja naquela época não tolera essas coisas, né? De qualquer parte, ele tinha um mando de ordem, né? Sim. A igreja, apesar de ser atrelada ao Império, o imperador, digamos assim, era um representante direto do Papa no Brasil. Ele tinha esse poder de, digamos assim, de controlar. Só que ao mesmo tempo, como eu te disse linhas atrás, as ideias reformistas que vinham da Europa estavam começando devagarinho, mas já chegando nos rincões do país, né, nos sertões também. As ideias de liberdade da Revolução Francesa, né, dos primeiros positivistas que começaram a aparecer no Brasil, se deram exatamente nos seminários, com os novos padres que se formavam, né? Rosmano, também conta-se o seguinte, que ele teve uma contenda em Afogado da Engazeira e prometeu que voltaria para exterminar a pequena população de afogados, igualmente como fez com o pessoal de São José do Egito. São José do Egito. Não é isso? Existia o atrito relativo à feira, né? Lá da Vila de Afogados. Nessa época já estava os conflitos com o padre Pedro de Souza Pereira, já estavam bastante acentuados. E a prova cabal é que um ano após a morte dele, menos de um ano, o padre Pedro transfere a sede da paróquia aqui, levando a sede para Afogados. O que prejudicou muito, né? A população de Engazeira, né? Eu diria que o mal maior que aconteceu com o Engazeira foi causado por o advento da República. Naquela época era uma ideia nova, estava muito difundida e eu digo que o glamour, digamos assim, de Engazeira se foi com o advento da República. Enquanto existia o Império, representado por o coronel Francisco Miguel, existia um certo, digamos assim, desenvolvimento e uma certa opulência no lugar, né? Nas fazendas, na produção de algodão, principalmente. E depois, com o advento da República, é que começa essa queda, a própria morte do coronel significou muito, porque não teve quem substituísse. Então, nessa época, Engazeira ficou entregada ao tempo, né? O livro de Tom, inclusive, diz que anos após a saída da sede da paróquia daqui, a cidade ficou quase deserta. Aquela tradição religiosa bastante forte na época significava muito. Então, a retirada da sede da paróquia de uma localidade afetou muito, falou alto, afetou muito. Então, gente, tá aí o túmulo do coronel Francisco Miguel de Siqueira. Eu até soube que o Valdir Peraz ele está encabeçando, né, os familiares para fazer a restauração. Existem até alguns mais céticos que acreditam que possivelmente ele não esteja sepultado aqui, esteja sepultado lá na Fazenda Buenos Aires.
Eu não acredito porque a tradição histórica é muito forte. Não, é verdade. Inclusive eu vi um recorte do jornal, do Diário de Pernambuco, né? Que é porque quando foi com 8 dias foi que saiu no Diário de Pernambuco. Que naquele tempo tinha chamado de estafeta, né? O pessoal que levava. Sim. Então deu o seguinte, aqui teve o sepultamento dele aqui, né? Após a missa na igreja. Isso, né? Exatamente. Então tá aí, ó. E a tradição das pessoas mais idosas, né? Com quem a gente sempre fez entrevista, a gente conversou. Todos eles sempre afirmaram que o local exato foi esse. Exatamente, Ô Roberto, Alex Osmano, eu estive lá na fazenda de Buenos Aires e realmente eu conversando com o Reginaldo Valadares, que é filho de São Inácio Mariano Valadares, né? Sim. O pai de São Inácio, o coronel Nacional do Egito, ele comprou os herdeiros do Chico Miguel, não é? Então deu o seguinte, que realmente ele foi enterrado aqui nessa antigo cemitério de Ingazeira, né? Então isso prova que ele está... A tradição histórica diz aqui, que né? sim, né? E se você observar, esse karma que a figura do coronel, né, uma figura controversa, exerce na comunidade, desde de muitos anos, né? Fez com que a própria comunidade fosse colocando isso de lado. A situação do túmulo condiz com o que eu estou dizendo. É como se ali é uma coisa que não presta, não vamos deixar isso acabar, tá aí, vamos deixar o tempo acabar. Ô Osmano, eu também vi num recorte de jornal de 1848, né? Que um escravo do Chico Miguel fugiu lá da fazenda Buenos Aires. E ele foi pego lá o escravo, né? Pelos... chamava os capitão do mato, né? Foi pego e remetido para cá, né? Então, realmente, o Chico Miguel, assim, pelo que conta, ele tinha um mando autoritário, mas ele exercia porque ele tinha esse poder, não é isso? Era o contexto histórico da época. O contexto era uma sociedade escravocrata, né? E aquilo era, inclusive, permitido até por a própria igreja, né? Era tido como normal, né? Já existiam os movimentos abolicionistas, mas que era uma coisa absolutamente normal. Ter escravos naquela época era absolutamente normal. O que existe as controvérsias é exatamente porque eu também vendo um recorte de jornal antigo, na grande seca de 1870, salvo engano. 77, não foi? 1877. Qual é a seca? Uma grande seca. Foram enviados donativos e valores em dinheiros. E a pessoa responsável por essa região todinha de administrar isso e fazer a distribuição com os flagelados e os mais carentes era exatamente o tenente-coronel da Guarda Nacional, né? Vem aquele questionamento, se a figura era tão maléfica, como era que ele ia ter uma outorga de administrar donativos e quantias em dinheiro para socorrer um período de seca, né? É uma coisa que a gente precisa estudar mais, precisa pesquisar mais. Contudo, o livro está aberto, né? Osmano, contudo, a gente não está assim, querendo amenizar a história. A gente está contando o que saiu nos jornais, né? E também um pouquinho do livro de Tom, né? História, eu sempre digo, história. Os dois lados, né? Tem que ser ouvido os dois lados, tem que ser entendido todos os ângulos, né? De onde a gente observa, né? Mas a gente também não pode se prender só a um lado, que era exatamente dos clérigos que por aqui passavam e deixando seus diários, né? Era necessário a gente também entender o contexto do outro lado. Até o pessoal fala que naquela carta que foi mandada para Recife, que não quis se identificar, talvez tenha sido até o padre João Vaz, né, que tinha problema com ele, né? Eu acho assim, na minha concepção, eu me impondo naquela época, eu imagino um jovem sacerdote chegando com ideias novas num rincão, né, muito distante da capital, gravado no meio do sertão, e chegando com ideias novas sem o devido preparo. Então, como é que essas ideias iam ser recebidas, principalmente por os chefes políticos dos lugares, né? Então, igual a Ingazeira, eu creio que tem havido esse tipo de conflito em vários outros lugares do sertão, né, do
estado e do país, enfim. Porque eram mudanças muito severas para o estilo de sociedade da época. O que esses padres traziam da capital, né, essas ideias de liberdade, de igualdade, de fraternidade, isso era muito uma sociedade que já estava há mais de 300 anos com estilo político colonial. Então era muito difícil assimilar esse tipo de ideia nova. E quando tudo que é novo, com certeza causa estranheza e causa aversão, digamos assim, né? Osmano, eu também estava vendo o seguinte, é que teve uma época que o Coronel Francisco Miguel chegou na igreja, aliás, ele veio para Engazeira para assistir a missa. E isso é um fato que o pessoal conhece muito. E quando ele chegou já tinha começado a missa, né? E ele exigiu que o padre parasse a missa para que ele esfriasse os pés, né? Para poder esfriar os pés para iniciar, né, a missa. Tudo é possível, é aquilo que eu vi. Esse fato aí foi o padre João Vasco ou o padre Pedro, sabe formar? Não, é João Vasco. João Vasco. João Vasco. O padre Pedro foi bem posterior, né, bem depois. Mas o estilo de política era a política dos mandões. Aquilo ali se tinha uma região toda como se fosse uma propriedade privada. Eu até estava observando, Osmano, que essa época coronelista era em todo lugar, era assim, não era? Sim, não tenha dúvida. Eles tinham o mando já direto da Guarda Nacional, né? Alguns historiadores, inclusive, classificam o período como o período dos mandões. Quando era dado a outorga, dado o poder a um determinado coronel que comandava uma região, um município, o poder era literalmente poder. Era um poder exercido muitas vezes a ferro e fogo. Então, nada eu contesto de jagunços, de cangaceiros, de cabras, né, de assassinatos, de perseguições, nada disso está descartado, de jeito nenhum. A gente quer apenas entender o contexto em que tudo isso acontecia. E que acontecia isso já é fato, isso é comprovado, a gente sabia que acontecia. Aquilo era tido como propriedade privada. Exatamente, eu estava olhando que o Coronel Francisco Miguel Siqueira, ele tinha propriedade na Fazenda Buenos Aires, né? A Data Grossa era todinha dele, né? Devia ser uma extensão de terra fenomenal, né, para a época, né? Junto com o seu irmão, o João Ferreira do Prado, eles eram mais, digamos, abastados, né? Que do Alto Pajeú. Mas também, justamente por isso que a igreja assim discordava, né? Porque eles exerciam uma influência muito abrangente, né? Era dado aos administradores, feito ele, representante do Império, até um certo período, não me recordo quando isso modificou, mas provavelmente com a queda do Império, né, a ascensão da República, mas a própria administração dos foros era feito de acordo com aquilo que o administrador, junto com o sacerdote, fazia. Ou seja, a pessoa do administrador, do coronel, no caso de Engazeira, né, e de muitas outras comunidades. É por isso que existe aquela questão de dizer que ele mandava derrubar casas, não queria que o povo construísse. Provavelmente por causa exatamente dos foros. O cara, para construir ali, tinha que primeiro adquirir o terreno da igreja, tinha que pagar o foro, no caso, e como a pessoa do imperador era, na época, a política do império era dessa forma, era o representante direto do Papa no país. Acho que você lembrar o caso famoso lá de Dom Vital, lá no Recife, né? O imperador, na época, Dom Vital é preso. O imperador tinha poderes, inclusive, similares ao do Papa aqui naquela época. Depois que a República se desvincula
a igreja do Estado, aí isso começa a mudar, né? Aproximadamente até a Revolução de 30 ainda tinha muito isso. Depois é que literalmente começa a ocorrer essas mudanças, né? Mas era por aí. Osmano, eu estava observando também que assim, alguns documentos mostram que o coronel Chico Miguel, ele doou assim terra para a construção da igreja aí, não foi da localidade? Coisa está lá embaixo, tá vendo daqui. O patrimônio é bem extenso aqui da paróquia de São José, um patrimônio bem extenso. Houve uma reunião de famílias que fizeram algumas doações e um dos representantes da igreja, é interessante isso, basta olhar a escritura, era além do padre, do sacerdote que estava presente, estavam o Frei Caetano de Messina, assinou a escritura, e estava o Tenente Coronel Francisco Miguel, representando, veja que paradoxo, representando a igreja, representando o adquirente, ou seja, aquele que estava recebendo as doações do patrimônio. É uma coisa inusitada, né? Tanto conflito com os sacerdotes que por aqui passaram e ao mesmo tempo fazendo o papel de recebedor de uma gleba de terra, né, para constituir um patrimônio. Isso é facilmente consultando os cartórios, né? Hoje a gente tem isso registrado no cartório, né? A própria escritura está disponível para quem quiser fazer vista, né? São fatos que a gente precisa estudar muito, desenvolver muito pesquisar, né? Esse tipo de pesquisa, né? Tem que ir muito a fundo para a gente entender perfeitamente aquele contexto, né, em que se deram aqueles fatos. Então tá aí, meu gente, ruínas, né? Osmano, a boa nova é que vai ser restaurado esse túmulo, né? À luz da história é bom. Controverso ou não, é uma figura histórica que pertence ao lugar, né? Pelo sim, pelo não... E as gerações futuras têm que aprender vendo. É uma figura que marcou muito, Sim. São José do Egito, Afogados... Toda a região, Tabira, esse Alto Pajeú todo, né? Existiam as divisões de glebas, que eram Engazeira, Flores e Vila Bela. Então essa parte que pegou essa cabeça do Pajeú até Afogados, era tudo comandado por Francisco Miguel de Siqueira, né? Ele era o grande responsável, né? Era o grande responsável, era a grande liderança, né? Não há sombra de dúvida. Ô Osmano, houve quem dissesse que ele estava sepultado também na igreja, mas esse fato não corrobora não, né? Não, eu não concordo, devido a esses atritos que a gente vem exatamente conversando. Ele já tinha um atrito muito forte com Pedro de Souza Pereira, que era o pároco na época do falecimento dele. Então, possivelmente, não seria permitido o grande baluarte daquela política, daquela oposição era ele. Então, se ele falece, digamos assim, aquele poderio se acaba com a morte dele. Então, eu não creio que seria permitido por os sacerdotes ou por o bispo, né, da época, sepultar o corpo na matriz de São José, né? Eu não creio. Eu vou mais pela tradição histórica dos antigos, né, que vai passando de pai para filho. Eu conversava com cidadãos aqui de 70, 80, 90 anos e todos eles afirmavam categoricamente que o local era esse. Aqui está aí, gente, aí, ruínas. Da outra vez que eu vim aqui ele estava mais em pé, né? Você percebe que a cada ano que passa a sedimentação vai aumentando, então tem que ser feita uma restauração, né? Se quiser preservar a memória história, né? Do lugar. Então tá aí, minha gente, a gente está mostrando para vocês aqui a parte antiga do cemitério de Engazeira. A gente vê também, né, Osmano, que muito túmulo foi demolido, né? Muita demolição de túmulos antigos, até de personalidades também que contribuíram muito para o crescimento, né, o desenvolvimento e a história do lugar, enfim, né? O pior é, Osmano, que estão sendo substituídos por os túmulos novos, né? Que apagam a história, né, do lugar, né? Seria necessário uma política de preservação, né, de patrimônio. Exatamente. Para a gente não ter que, daqui a alguns anos, a gente não ter mais, digamos assim, o que dizer a nossos netos. Eu
vou mais além. Ingazeira hoje não parece nem uma cidade antiga, né? De tanta modificação que já houve, né? É verdade. Osmar, eu estou observando que praticamente só acha aquelas casinhas ali perto de tu, né? O casario já foi... Do cartório, né? Mais de 90% modificados, né? Demolidos, transformados, colocados, modificados as fachadas. Então outro fato curioso também a respeito do Coronel Francisco Miguel Siqueira, Osmar, é que a esposa dele é filha do fundador de Ingazeira, né? Sim, sim. Era dos Nogueira, né? De Carvalho, né? Agostinho Nogueira de Carvalho, o fundador, né? A história conta que ele chega aqui, né? Pede permissão aos índios para estabelecer-se por aqui, que já havia sido uma sesmaria, né? A sesmaria de São Tiago. E já uma sesmaria bastante antiga, né? E ele se estabelece aqui e pede permissão para edificar uma capela, né? Onde se hoje a capela mor da matriz de São José. E é dada a permissão, não sei dizer se essa permissão foi dada à força ou se depois foi liberada, né? Ou se foi de livre e espontânea vontade, né? Por os indígenas, né? Isso aí são outros focos históricos, né? Que a gente deve também se atentar. Mas enfim, os relatos dizem que foi dada a permissão, né, de construir a capela e estabelecer a fazenda, né? Dedicada a São José, Padroeiro né? de São José, né? Então tá aí, a gente vai fechar o vídeo, né? Eu vou agradecer ao meu amigo Osmano, um cara aqui de Ingazeira que sabe muito, relata de história, né? Osmano... A gente faz o possível para entender, né? Eu sou muito curioso, como tudo aconteceu, né? E essa curiosidade me leva... Osmano, isso era um pedaço de história que não podia ficar relegado sem nada, né? No passado, né? Ah, não tenha dúvida, história é história, é controverso ou não, mas tem que ser história, sempre. A gente deve ver a história à luz da época e não do contexto atual. Se a gente for contextualizar, comparando com o que temos hoje, a gente fatalmente vai se frustrar ou vai fazer pré-julgamentos. Então exatamente. A história aconteceu desde do começo da humanidade, né? Existiram os fatos bons, os fatos ruins, mas tudo é história. Os amantes de história não defendem essa tese, né? Que tudo é história. Então tá aí, minha gente, eu vou mostrar aqui para vocês as ruínas. Aqui a Boa Nova que vai ser restaurada. Ó, tem uma placa aqui que ele nasceu em 1800, né? 1800 e morreu. Aqui diz o seguinte, falecimento 19 de abril, né? 1878. Eita, gente, ó, 100 e poucos anos, hein? Isso, Essa placa foi colocada por Valdir, meu amigo Valdir. Então a gente vai esperar, quando for restaurado, a gente visitar aqui novamente, né? Se Deus quiser, né, Osmar? Em breve, confiamos que deverá ser restaurado, né? Alguns pedreiros, né, e gente um pouco mais idoso já disseram como era o modelo dele antigamente, né? Um modelo perfeito. Então dá para fazer a restauração quase que perfeita, né? Ao estilo da época, né? Vai ficar bonito. E vai ficar para os filhos, né? Pra gente ver isso. Exato, aí e fazer as análises deles e os estudos, né? Então tá aí, minha gente, bora fechar o vídeo, deixar algumas imagens para vocês. Sim, eu reitero, Jair, que Francisco Miguel, ele não só representa Ingazeira, na verdade ele representa hoje um monte de cidades. A história de São José do Egito, né? De Afogados, São José do Egito. Vara que é já pra cá hoje, né? Exatamente. Espírito Santo Tabira. Tudo é arraigado na figura dele. Então não se pode falar de Pajeú sem falar em Francisco Miguel. Bom ou ruim, mas tem que falar, né? Corretíssimo. Ele é essa figura que vai despertar sempre o interesse dos estudiosos, né? Dos curiosos. Exatamente. Então tá aí, gente. Eu vou deixar as imagens aí com vocês. A gente vai estar aqui na parte antiga. A gente vai agradecer mais uma vez ao Osmano. Muito obrigado pela sua gentileza, né? Ter vindo aqui conosco aí. Sempre à disposição. Canal Por Aí Pelo Sertão é isso, a história que a gente puder da região.
ajudar, a gente está sempre disposto.
Música